Legal. E qual dessas duas você julga ser mais importante para um cristão comum, para ele estudar? O que na sua visão, seria mais importante para alguém começar a estudar? Olha, Leandro, eu acho assim, essa pergunta, ela é uma pergunta do tipo, assim, qual asa é mais importante para o pássaro voar, se à direita ou à esquerda, certo? As duas coisas são muito importantes e igualmente importantes. Então, a teologia bíblica, ela tem a sua importância porque o evangelho, por exemplo, ele é algo de teologia bíblica, certo? A compreensão do evangelho, a compreensão do ensino de Jesus, da história bíblica, do que está sendo ensinado na palavra de Deus. Então, o crente ele precisa aprender a ler a sua Bíblia, a entender a palavra de Deus. E a teologia bíblica é quem melhor treina o crente a ler as Escrituras, a entender o texto que está diante dele, certo? Mas, em contrapartida, a gente não pode ficar na mera descrição. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela precisa gerar exortação, ela precisa gerar correção, ela precisa ser aplicada aos nossos dias. Então a teologia sistemática ela é fundamental para que o crente ele saiba naquilo que ele deve crer, certo? Por isso que a maioria dos discipulados, quando a pessoa se converte, do didaquê, do treinamento para a pessoa se batizar, ou coisas do tipo, são trabalhos na teologia sistemática, de doutrinação, de resumo do ensino bíblico sobre determinados assuntos, certo? Então, a pregação expositiva, por exemplo, ela usa as duas coisas. O pastor ele precisa estudar um comentário, e comentários são obras eminentemente da teologia bíblica, são descrições do que o texto bíblico ensina, né? Mas ele precisa depois aplicar isso, contextualizar isso para os dias de hoje. Então, para o ministério pastoral, para o crente comum, muito embora ele não use esses termos, muito embora os crentes não precisam saber assim, agora eu vou estudar teologia bíblica, agora eu vou estudar teologia sistemática. Os termos não são mais importantes, mas a prática, a capacidade que é de você olhar para um texto bíblico e tentar entender esse texto dentro do seu contexto, que é uma tarefa da teologia bíblica, isso é valiosíssimo para o crente. Mas, ao mesmo tempo, ele ter um corpo de doutrinas sistematizadas e que indicam para ele, é nisso que eu devo crer, então isso também é muito importante. Entendi. Okay? Então as duas coisas precisam andar juntas. Andar juntas.